Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h31. É tempo de esperançar, né? Então vamos lá, vamos receber as pessoas que foram entrando, né? Cada um vai chegando aí e aí a gente vai receber as pessoas, cumprimentar todo mundo. Oi, Maria Alice, paz e bem. Né, aqui hoje a gente tem novamente uma passagem que a gente já leu algumas vezes, né? Não é uma novidade, mas novamente eu vou tentar trazer um aspecto diferente para a gente, dentro daquela coisa que eu falo, né? Paz e bem, Maria Alice. Entrou alguém? Djalma, Duraci, paz e bem. Nós estamos aí chegando, o povo está chegando. Eu estou aqui com as coceiras habituais de quem usa máscara, né? Mas é assim mesmo, máscara a gente tem que usar mesmo, né? A gente já está mais estruturado. Hoje eu estou no hospital, ontem não deu para fazer live, pessoal, que a gente ficou envolvido com vacinação, né? A gente já conseguiu vacinar 50% do hospital, né? E aí a gente tá às voltas aí com as vacinações, né? Então, vamos só organizar as coisas, né? Esperar as pessoas. Mas ontem, como eu fiquei envolvido com a vacinação, não deu para fazer live, né? Porque vocês não têm ideia, a gente tem que devolver o casco da vacina, né? Que a gente está usando aqui é Coronavac, a vacina vem em dose individual, porque é a que veio direto da China, né? Vem em dose individual, a gente tem que devolver cada frasco, né? Então você imagina, né, a situação, né? Mas tá bom, o importante é que a gente está conseguindo caminhar. Hoje, infelizmente, não teve dose aqui para o hospital. Aí já viu, né? Quem chegou? Denise. Oi, Denise. Paz e bem. Estamos aí na nossa atividade. Daqui a pouquinho a gente está começando, né? Aí a gente vai organizando as coisas, aí daqui a pouco a gente está começando, né? Maria Alice, pela tabela da vacinação eu serei no dia 23 de fevereiro. Papai como é médico com mais de 60 anos, tomou vacina agora há pouco, né? O que está me preocupando
se o pessoal vai fazer a segunda dose ou não. Então, eu estou preocupado com isso. Né? A minha segunda dose está marcada para o dia 26, 3 dias depois da dose da Maria Alice. Bom, vamos começar, pessoal? Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo, às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol caiu, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, e chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo a escutam, chega Satanás, tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a palavra em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a palavra, a semente, em terreno bom, são aqueles que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, essa parábola do semeador, ela já foi discutida algumas vezes na live, né? E assim, algumas coisas eu acho que são importantes para que a gente possa pensar uma outra dimensão, sabe? Tem algumas coisas que passam meio despercebidas, talvez, nesse texto, né? Assim, como eu vou dizer isso? Vamos pensar aqui.
Se vocês observarem bem, Jesus fala algumas frases que não faz muito... é estranha. Uma é assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outro momento, ele fala assim: a vós foi dado mistério no reino de Deus, para os que estão de fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ótima, paz e bem. Quem olha a primeira vez isso aqui, acha muito estranho. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábola, para que olhem e não enxerguem, escutem e não compreendam. Sabe, a gente sabe que Marcos tem o segredo messiânico, né? Marcos, ele trabalha com a ideia que existe um segredo que não deve ser revelado, né? Mas aqui a coisa vai um pouco além. Porque aqui Jesus está falando claramente que ele está fazendo uma estratégia para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam. Sabe, é muito comum a gente falar assim, não, porque Jesus ensinava na forma de parábolas. Fica parecendo que Jesus usava um recurso de aula. Vou dar uma aula aqui, e aí, como o negócio é complicado, eu vou usar um exemplo, né? Quem já deu aula usa exemplos, né, para tentar passar as coisas. E muitas pessoas colocam como se as parábolas fossem exemplos que Jesus usa. Mas quando você olha essa frase de Jesus, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, né? Como você ouve ele falar assim, para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que tem algo a mais, né? E sabe, eu quero trazer essa realidade para vocês, porque eu acho que é importante nos dias de hoje. A vida de Jesus nunca foi fácil. A vida dos 12 nunca foi fácil. A vida dos 7 diáconos nunca foi fácil. E a vida dos discípulos também nunca foi fácil. Eles não viviam numa realidade onde estava tudo bem, maravilhoso, lindo e está tudo certo, né? Eles viviam numa realidade de perseguição. É muito interessante porque mais de uma vez nessa parábola fala-se em tribulação, perseguição, dificuldade. Mas não na parábola, e sim na explicação, né? O que eu quero dizer com isso? A realidade é que Jesus temia por perseguições. Os apóstolos temiam por perseguições. Todos eles sabiam que havia risco de perseguição. Então, eles não podiam chegar a qualquer momento, virar e falar abertamente as coisas. Havia situações onde era necessário, era preciso falar sem que os outros entendessem, né? Entendem isso? Né? É a hora que ele fala, né? Para que olhem, não enxerguem, escutem e não compreendam. Né? Quando eu era garoto, era a tal da indireta, né? Não, tem uma pessoa aqui, isso. Aí fulano, caiu a carapuça.
né? Você tinha indireta. Você não falava diretamente aquilo, mas você dava uma faladinha. Então, é muito interessante, porque Jesus, por ser Deus, ele é capaz de fazer as coisas de formas que às vezes a gente não capta plenamente. Jesus dá um ensinamento aqui, dá. Mas ele também faz uma coisa, que é indireta. Né? Que há situações onde a gente não fala abertamente. Há situações onde é necessário que a gente seja esperto. Né? O próprio Jesus fala: sejais simples como as pombas e astutos como as serpentes. Né? Objetivamente, a gente tem situações onde é preciso ser astuto. Tem situações onde a gente precisa ficar alerta e saber manejar as coisas. É claro que isso não vai nos tirar da nossa atividade de semear. Semear é preciso. Levar a palavra de Deus a todos é necessário. Mostrar às pessoas que seguir Jesus é importante. E como realmente se segue Jesus é essencial. Mas nós não somos doidos. Nós não vamos sair aqui fazendo tudo e qualquer coisa, criando toda e qualquer forma de conflito. Se Jesus, que era Jesus, Deus conosco, Emmanuel, não entrava em conflito à toa, por que nós vamos buscar o conflito? Por que nós vamos criar uma situação onde a gente precisa fazer uma briga? Ou precisa se confrontar com os outros? E até digo mais, será que realmente a gente precisa comprar numa discussão? Será que a gente precisa, para semear, criar atritos? Sabe por quê? Hoje em dia eu vejo muita gente que vive uma forma de mostrar a palavra de Deus, que é uma forma onde você tem que ter um confronto. Ah, não, tal grupo é um problema, então eu vou dizer sempre que esse grupo é um problema. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. A gente não precisa entrar em confronto, a não ser que seja absolutamente necessário. E a gente não precisa também ficar cutucando as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos ensinar as pessoas sem que a gente crie atrito, crie aresta, crie confusão. A gente pode semear a palavra, mostrar ao mundo o que é seguir Jesus, sem ter confronto, né? Sem a gente entrar nessas discussões, nessas brigas que tanta gente entra. Porque no fim das contas isso não resolve nada.
No fim das contas, isso não beneficia ninguém. Né? Ou seja, não dá para a gente ficar alimentando confusão à toa. Não dá para a gente ficar criando atrito. Entendem isso? Por outro lado, a gente não pode abrir mão de semear. Sabe, pessoal, é muito interessante porque ele fala assim, o semeador saiu com uma semente boa. Nós temos a melhor semente do mundo, que é a palavra de Deus. Nós temos a melhor semente do mundo, que é o exemplo de Jesus. A gente agora tem que lançar essa semente no mundo. A gente tem que mostrar ao mundo, né, o que é a semente. Nesse aspecto, a gente precisa fazer isso. A gente tem que ser esperto, ser inteligente, mas a gente não pode abrir mão de lançar. Observa que é muito interessante que em momento algum Jesus fala assim, você tem que lançar a semente tem que dar muito fruto. Ele fala que algumas pessoas vai dar 100, outros vai dar 70, outros vai dar 30. Mas ele não fala que quem deu 100 é melhor do que quem deu 30. Ele não fala que se você tiver muito fruto, você é melhor do que quem teve pouco fruto. Que ele pede que você semeie e dê fruto. Por que isso é importante? Porque existe uma tentação, que é a tentação da quantidade. Não, eu trouxe 10 pessoas para a igreja. Você trouxe 10? Você não faz nada, eu trouxe 50. Meu Deus, 50, né? Como se a questão fosse numérica. Sabe, Tiago, ele é muito interessante quando ele fala assim, lá no finalzinho da carta, o último parágrafo, lá do último versículo da carta de Tiago, fala assim, se trouxerdes de volta uma dessas almas que se distanciou, haverá uma grande festa no céu, e a sua multidão de pecados será perdoada. Sabe? Então, Tiago fala assim, se você trouxer uma alma, já está bom. Então, essa ideia não é a ideia da quantidade. A ideia é a ideia de você agir, fazer isso, mostrar ao mundo como é importante e necessário seguir Jesus. Quanto você vai fazer, quanto você vai conseguir, não é oficial. Jesus quer que você faça, que você se comprometa com seu irmão, com a sua irmã. Ele está muito mais interessado no seu compromisso do que na quantidade desses frutos. Isso é muito importante, porque a gente, às vezes, tem muita dificuldade na vida. Às vezes a gente tem limitações, problemas, né? A gente tem, vamos dizer, limites. E aí as pessoas ficam dizendo, não, fulano é melhor que cicrano porque ele conseguiu mais. Olha, Jesus, o mérito para Jesus não é a quantidade que você conseguiu. O mérito para Jesus é que você tenha agido. Né? Se vocês perceberem bem, o semeador sai para semear. Ele não sai para semear grandes frutos, ele sai para semear. Algumas coisas de boa acontecem, outras não. E sabe, eu tenho dúvida se o semeador sabe todos os frutos que ele deu.
Porque isso também é importante, né? Você semeia muito e talvez você não saiba qual bom é o seu fruto. Você pode ter produzido 5, 10, 15, 20, 50 frutos lindos, maravilhosos, de um. E isso não tem a mínima importância, porque Jesus sabe os seus frutos. Jesus sabe do teu esforço, do teu cansaço, da tua dor, do teu limite. E é por isso que ele não quer saber quanto de fruto ele quer que você semeie. Por isso também que eu digo que o importante é semear. Por isso que eu digo que é preciso semear. É preciso que a gente saia e faça as coisas. Que a gente produza bons frutos. Mas mesmo que a gente não saiba que produziu, os frutos foram produzidos. Mesmo que a gente não entenda os benefícios, eles foram feitos. Isso é que é a chave para nós. Isso é que é um resolve o problema. Entendem isso? Nosso compromisso não é a quantidade de frutos. Nosso compromisso é semear a palavra. E é por isso que eu digo que é preciso semear. Amém? Bom, pessoal, vocês sabem que o meu celular ele fica apoiado, né? Então uma pessoa está tocando aqui, ele tremeu, né? Bom, e aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, alguma observação, algum comentário? Acharam muito estranho? Acharam diferente? Alguém já tinha ouvido alguma coisa parecida com essa? Conta aí para mim. Deixa eu mexer a cabeça, não está funcionando. Bom, pessoal, olha só. Essa é a reflexão de hoje, né? A reflexão que a gente traz uma visão diferente, né? E eu vivo falando, por que eu estou trazendo uma visão diferente? Porque eu tenho detectado, assim, algumas pessoas muito preocupadas com a quantidade e não com a qualidade. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu produzi tanto. Pessoal, não se preocupa com o resultado, não se preocupa com fazer bem feito, né? Se você caminhar no caminho da vida com o caminho bem caminhado, você vai ter bom resultado, né? Djalma está falando, vamos semear, é isso mesmo, vamos semear, né? A gente não precisa se preocupar. Amém, com mãozinha de oração da Fátima, Maria Alice dando sinal de joia. Sabe, pessoal, acho que é por aí mesmo, né? Em sinalzinho de oração. Sabe, pessoal, eu acho que o importante é que a gente faça as coisas, né? Que a gente se comprometa a fazer. A qualidade do resultado, quanto o resultado vai ser bom ou ser ruim, aí é outra história. Tá? Todos os dias aprendemos alguma coisa na live, comenta Denise. Que bom, Denise. Né? Sabe, pessoal, eu tenho tentado sempre trazer uma visão diferente, uma coisa assim, mas sempre ligada à realidade, à necessidade do povo. Não é nada assim de eu ficar explicando a rebimboca da parafuseta, porque isso não resolve nada. Né? O que resolve é a gente pegar a palavra de Deus e usar na vida da gente. Por isso que eu falo, vamos semear. É preciso semear. O resto vai vir pelo acréscimo, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção, lembrando, quem puder dar um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com.
tá? Amanhã, 15h30, a gente se vê. Combinado? Beleza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, se cuidam. Colocou o rosto para fora, usa máscara, mesmo se tomou vacina. Isso está acabando, isso vai acabar. Tá? Até lá, glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Sigamos em paz, permanecemos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abração.